chegar ao Egito e às pirâmides. Olha, agora que estamos a passar mesmo em cima do Nilo. Ah, é já? Ainda não, mas pelo menos é uma zona já verdejante do Egito. Já estás a vê-lo? Que este fiozinho ainda aqui é? Achas que é? Já. Sim, 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 sim. Maior. Pode ser. Aqui ainda vai bastante estreito, não é? Temos ali então o famoso Nilo. Pode ser um cairo estendendo-se ao longo do Nilo, é? Pode ser. Bem, as pirâmides vistas desta altitude é sempre difícil apanhá-las. Estávamos então a falar do teu encontro com os monges budistas em Espanha e o que foste sentindo que realmente eram pessoas que já estavam com budistas tanto de sangue como nível já um bocadinho avançado de prática e de transformação interior, não é? Sim, é mais sentir, pronto, no geral que pronto, já se está a falar assim, que as pessoas já estão já falam acima do ego, já não é o ego a trabalhar, digamos que já é mesmo, já há ali uma filantropia e um humanismo de facto genuínos. Exato. Já não são pessoas propriamente, não encontrei propriamente muito aquele pretenciosismo espiritual de querer fazer parecer ou não, de facto senti esse calor, essa meta, essa carona, essa compaixão. Meta, compaixão ou caruna. Compaixão no sentido dessa ligação entre os corações. Bom. E isso de facto era dizia que era das primeiras coisas a ultrapassar na nossa prática, os primeiros obstáculos a ultrapassar na nossa prática é de facto o que ele dizia, Sakaya Ditti, Silabata Paramasa e Vichikita, que é Sakaya Ditti é a noção do eu, do ego, das opiniões fixas, presunção e essa coisa. Silabata Paramasa acaba por ser o fundamentalismo, ou seja, a pessoa demasiado apego à forma e aos rituais e às regras e viver para isso, quase exclusivamente. Portanto, a fazer é como se a religião e a regra fosse um fim em si próprio. Não é só um fim para chegarmos à realidade superior e condicional. E não podemos estar tão apegados aos meios exteriores e tem que ser mais um desabrochado de um estado interior espontâneo por si mesmo, que pode ser intensificado pelos momentos de práticas rituais, etc. E o terceiro, eu referia a Vichikita, mas é mais a vida e honra. A Vichikita é mais dúvida, mas o que eu queria mais dizer é a vida e honra, que é aquela mistura de ignorância com imbecilidade, aquela infatuação, uma pessoa a afirmar-se um bocado, depois, o torpor mesmo, já. Torpor e ignorância, nem é só o torpor, não é tanto o torpor, é mais mesmo a ignorância, a ilusão, a ilusão da pessoa estar convencida de estar impregnada no seu fixismo mental, ou seja, é a tal inflexibilidade mental. A vidya, que é a palavra, vidya como conhecimento, visão, e a vidya sem conhecimento, sem visão. E portanto, sentiste nessa conversa que havia ali uma comunhão a um nível de visão interior e de coração e do ser humano na sua plenitude. Há um elemento que eu senti lá que é fundamental e que é o sinal
para mim é um dos sinais imediatos de que já existe um calor humano, essa compaixão, essa atenção, essa consideração que ele dá. Não dá também, fundamental. Senti um sentimento geral dessa humildade em todos. As pessoas saberem ouvirem uns aos outros, etc. Humildade e simplicidade. Mas, Não há e achas que na nossa sociedade, e particularmente até nos próprios grupos espirituais e de religiões, muitas vezes esse aspecto falha ainda um bocado? falha, porque as pessoas estão a correr pela política, Pois. estão a tentar ainda promover, lá está, é o ego, estão a tentar promover a sua imagem. Pois. Até podem ter Seu eu, pois. podem ter muito boas Boas intenções, intenções. não sei o quê, mas acabam por terem necessidade de se promover elas próprias. Pois é. Não estão, portanto, isso é simplesmente falta de contentamento. Falta de realização e, portanto, falta de contentamento. Não há estabilidade. A pessoa pode estar contente como ela está, no sítio em que está, e já estará a ajudar, e aquilo que faz já é completamente altruísta. Já não está a fazer com um interesse secundário de eu vou ficar mais importante, eu vou ter. Pois. A minha imagem está a aumentar a importância. Isso até pode. Ou mesmo as pessoas geralmente às vezes, eu acho que esse nível até é um bocadinho primário, mas as pessoas projetam-se depois demasiado em certos projetos ou em certas lideranças, e aí é que caem num certo fixismo. Sim, porque lá está o tal desapego, o tal desinteresse, digamos, egocêntrico, passa precisamente por essa não preocupação. É a todo momento a pessoa não se preocupar com a imagem. Claro. Não se preocupar se vai ser. A pessoa até pode ser a pessoa mais famosa do mundo, né? E ter a maior audiência o mundo inteiro, e no entanto ainda assim não se preocupar. Claro, isso é uma pessoa simples e desprendida, Exatamente, e continuar a ser humilde. está constantemente a jogar, não para qual é a imagem que está a dar, Sim. mas simplesmente A transmitir, a partilhar a genuidade. a genuidade daquilo que pensa, na sua filantropia, no seu humanismo, pronto, e tentar realizar isso interiormente na sua prática diária. Claro. E sem se preocupar. Mas não, as pessoas depois caem também na ilusão de não, eu preciso de imagem, preciso de ser importante, preciso de títulos, porque assim é que eu vou conseguir transmitir. Isso já é uma ilusão. Claro. A pessoa aí já começa a trabalhar para ser mais. A pessoa não tem que se preocupar com E isso. pois é. Isso é. Pois, as pessoas realmente o desprender dos preconceitos e dos autoconceitos de forma a estar no tal grau de comunhão com a verdade e com a essência de cada ser é que é Ser genuíno, espontâneo, se nota aquela sinceridade e aquilo que move a pessoa, não é? Vocês agora estão aí para a Ericeira, já estão mesmo instalados lá e, portanto, antevês que agora a sanga budista, instalada não há tanto tempo, há pouco tempo que está mesmo aqui instalada em Portugal, poderá começar a ter um bocadinho mais de visibilidade e a transmitir um bocadinho mais, não é? Sim, eu acho que naturalmente isto já está a ocorrer, porque no fundo também nós temos algo para dar também, não é? Claro. Algo para dar, que no fundo é dar às pessoas aquilo que elas já têm dentro. Já tem dentro de si, claro. E que já existe há milhares de anos e que o Buda manifestou mais. Exatamente, a semente búdica está em todo o coração e mente humano. Exatamente. Essa semente búdica É a mesma coisa que estar as pessoas andam à procura do ouro sem saberem que estão sentadas em cima do ouro. E tu essa semente búdica consideras o quê? Consideras que é o espírito de cada um ou é a capacidade de transmutação do seu ego num verdadeiro ser de transparência e sem ego, pelo qual essa semente búdica que está latente em todo o ser e todo o universo maior de cima? Qual é a tua percepção maior da semente búdica?
acho que a transformação ou mesmo a transformação passa mais pela purificação, não é? Exato. Purificação no sentido de total desapego e da renúncia a todo esse rol de atividades, de humores e sentimentos e desejos pois, que nos mantêm presos pois, ao corpo, a querermos renascer no corpo físico. exato. E começarmos a interessar mais, purificarmos esses nossos desejos e interessarmos mais pelo lado espiritual da vida. Mas o que é que tu entendes pelo lado espiritual? Portanto, em termos de nós próprios, nós temos o corpo e depois o que é nós substancia esse lado espiritual? O lado espiritual. A nata ou não há um eu individual ou haverá? Quero uma. Muito obrigado, vai ficar no filme a oferecer aqui uma bebida aos peregrinos, obrigado. Não, assim, na minha opinião, há duas coisas fundamentais, quer dizer, na minha visão, a questão do Anata e a questão de Deus são duas pedras muito preço de tropeçar, se não se faz com tropeço, pois é. que é muito fácil interpretar mal e induzir erro, e no budismo também existe também se encontra muitas más interpretações. Da forma como eu entendo e como eu gosto, como eu sinto, a Anatta, quando está no Palicana, Anatta, e existem 400 e tal referências à palavra Anatta. Anatta é usada como adjetivo de algo, tipo roupa, Anatta, Vedana. Tem forma, portanto, forma e a sensação, a percepção, a formação mental e a cognição são Anatta. Só que o dizer Anatta não são o eu. Não são o espírito ou o mas eu. o Buda não diz que não é literalmente, pertinentemente e objetivamente que não existe Atma. Atma, que é uma abreviatura de Atma. Não, é a mesma coisa. Só Atma, Exato, a abreviatura é Pali, exatamente, eu até sânscrito, exato. Pali é exato, Atma. exato. Mas ele, no Palicano, não se encontra. Ele a negar perentoriamente Atma. Que se diz, o que ele está a indicar, quando as pessoas perguntam a ele o que é Ata ou Sata existe, ele diz, não se preocupem com isso, que isso é a mesma coisa que perguntar sobre Deus, sobre a natureza de Deus. Se as pessoas ainda não realizou, ainda não abriu a sua visão, se ainda não abriu os olhos, não vale a pena estar a tentar descrever à pessoa o que é a verdade, essa verdade, se ela própria não vê. Ainda não tem, agora é que já estamos a atração ao Mediterrâneo. Já entramos nas terras do Ocidente, deixamos o Oriente e temos que levar o Oriente interiormente, sim. A semente búdica, portanto, essa semente búdica, está em aberto, portanto, pois é. Uma porta aberta, está aberta isso, e tem a ver com o potencial de iluminação e de expansão de consciência que o ser humano poderá e deverá realizar. Exatamente. Para encontrar essa verdade interior que é que ele realmente é, ou qual é que é a natureza verdadeira e a sua origem, ou bem encontrar dentro de si o incondicionado. Exatamente, portanto esse nível da semente búdica ou da nossa natureza primordial já proteja ou toca no incondicional, não é? Que é precisamente essa semente que vai fornecer, digamos, a ponte e a luz e a passagem para o incondicionado. Claro. Que era o que o Buda precisamente dizia. Ele dizia, existe um incondicionado não formado, não nascido, não criado. Se isso não existisse, não havia saída daqui para essa outra marcha, tal gato para gato Bodhisattva, não é? Mas portanto, como existe, então é possível ir do condicionado, do formato, do super condicionado, super manifestado, super manipulado, super formatado para estágios cada vez mais. Não, quer dizer, é possível ir daqui da forma, exato, do que é formado, do que é criado, exato, do que está condicionado. É possível sair
para lá. Exato. Agora, o que é que sai, cabe ao ser humano descobrir o Por que é si isso. próprio, exato. Agora, isso não se pode negar. Exato, exato, exato. Tem que haver um substrato. Exato. Há um substrato Ou essência, ou seja essência que que passa de um lado para o outro, de isso- um nível para o outro. Exatamente, o que sai é uma realidade, existe. Agora, o que é, cabe a cada um descobrir esse potencial. Agora, o grande problema é que estão a Ele próprio não quis, pois, ele próprio não quis definir muito Definir o que era o o que é. Nirvana. O que era o Nirvana Não, nem o quis. Nirvana ele define, o que ele não define, o que ele não fala muito é nem em Deus. O Nirvana ele define como um estado não condicionado, um estado. Como a bênção, Estado como graça, como a felicidade suprema, como o fim, Exato. a O luz. que nos aproxima bastante também da tradição indiana, que define o ser Da indiana e do grau e do grau. Exatamente, exatamente, exatamente. O reino do céu está dentro de vós O fim do e, sofrimento. enfim, o estado de amor. O estado de amor e de São- unidade. Eles tiveram foi abordagens diferentes na forma como disseram. Exatamente, porque estavam em contextos diferentes e tinham que destruir ilusões determinadas e proporcionar pontos de ligação com o mundo espiritual e divino Sim, de também formas diferentes. Também estavam a falar para agentes diferentes, na época cultura. Épocas muito Em diferentes. épocas diferentes. E nesta época estamos numa época fabulosa em que tudo converge e podemos realmente sentir a unidade das várias religiões e a essência espiritual libertadora que está Sim. dentro delas. Porque o Buda acaba por dar a mensagem, a abordagem do Buda é muito mais pragmática, um pouco mais Pois. racional, Exato. no sentido de fazer. De libertação de uma ilusão e de uma Exato. ignorância. Agora, mas a abordagem de Jesus De Jesus e Sim, depois já dos vem muito místicos mais persas ou dos místicos